Eu sempre digo, quem paga a conta somos nós. É isso aí. Somos nós. O presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, avalia desistir da criação de um selo de precisão para os institutos de pesquisa nas eleições de 2026. Depois de sofrer uma série de críticas, a ideia de premiar empresas que se aproximarem dos resultados das urnas. De acordo com a Folha, cerca de 40 dias após a proposta ser apresentada, a leitura de Cássio é a de que a receptividade não foi boa. E nos indicadores, mais ainda. E como eu sempre digo, quem paga a conta somos nós. É isso aí. Somos nós. O presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, avalia desistir da criação de um selo de precisão para os institutos de pesquisa nas eleições de 2026. Depois de sofrer uma série de críticas, a ideia de premiar empresas que se aproximarem dos resultados das urnas. De acordo com a Folha, cerca de 40 dias após a proposta ser apresentada, a leitura de Cássio é a de que a receptividade não foi boa, tanto entre os institutos que viram a iniciativa como um erro, quanto entre os seus colegas na Corte Eleitoral. O Datafolha, por exemplo, enviou uma manifestação oficial ao gabinete do ministro contra a criação do selo de acurácia. O ministro tem afirmado a auxiliares, no entanto, que o selo não é uma hipótese descartada e pode ser adotado nas próximas eleições. Também estão em estudos outras medidas para regulamentar as pesquisas eleitorais e dar mais transparência às suas metodologias. Cássio Nunes Marques, como diz o Pavinato, Cássio com K, diz a pessoas próximas que ele trata essa agenda como prioridade de sua gestão, mas aponta que o debate sobre o uso de inteligência artificial é mais urgente, a exemplo do vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro, usado pela campanha de Flávio na convenção do PL. Veja, eu acho isso tudo uma zona cinzenta um tanto quanto perigosa, porque vejam vocês, os institutos de pesquisa, eles podem, de alguma forma, acabar influenciando os eleitores, principalmente aqueles eleitores indecisos? Sim, isso é fato. Muitas vezes o sujeito está pensando em votar em um determinado candidato, aí ele vê a pesquisa, esse candidato está mal, esse candidato está bem, então eu vou mudar o meu voto. Isso acontece muitas vezes. Por outro lado, se você começa a criar muitas regras para restringir a pesquisa, isso pode criar justificativas para que lá na frente, um outro presidente, numa outra composição do TSE, também diga o seguinte, olha, já que afunilamos as regras das pesquisas, vamos afunilar também as regras de todas as outras coisas. As regras para postagem na internet de pessoas que não são candidatos, as regras para se falar de política na imprensa, as regras para os próprios debates eleitorais, o que pode, o que não pode. Vamos restringir mais ainda aqueles conteúdos que podem ser apresentados nas campanhas eleitorais, no horário político de TV. Perceba, me preocupa muito este tom do Tribunal Superior Eleitoral de excessivas regulamentações. A impressão que eu tinha era de que a gestão Nunes Marques deixaria isso para trás. Porque o que tivemos na gestão de Alexandre de Moraes foi um completo absurdo. Foi uma hiperregulamentação da campanha. E uma hiperregulamentação a tal ponto em que você, enquanto tribunal, interfere diretamente no resultado. Há muitas discussões sobre a urna eletrônica, discussões essas que, inclusive, por conta de regulamentações do TSE, nós nem podemos ter aqui, e há toda uma discussão do ponto de vista da informática, da urna e tudo mais. Eu nem estou falando disso. Eu estou falando de decisões judiciais que, com essa tentativa de regulamentar, de criar regras, e que não deveriam estar acontecendo, porque deveria ser papel do legislativo,
ela vai favorecendo aqueles candidatos que estão mais acostumados a esse jogo sujo, a criar regras no meio do caminho. Foi o que aconteceu em 2022. Jair Bolsonaro foi impedido de levar ao ar diversas campanhas eleitorais. A Brasil Paralelo, que nada tinha a ver com a disputa eleitoral, tinha feito um documentário sobre a facada, foi impedida de apresentar o documentário. Mas vejam vocês, é sempre bom relembrar esse caso. Não é que a Brasil Paralelo publicou ou colocou no ar o documentário, os juízes analisaram e disseram, não, esse documentário ele tem um viés político. Não foi isso que aconteceu. O documentário nem foi ao ar. Eles tinham a sinopse e o título. Com base nisso, impediram de colocar no ar. Então, eu vejo com muita preocupação essa discussão. Não tanto por conta das pesquisas em si, porque realmente o que a Atlas fez foi um absurdo, colocou o áudio lá do Banco Master e aí depois pergunta para o eleitor, o que você achou do áudio e tal, não apresenta contexto, nem nada. Quer dizer, havia sim uma pesquisa influenciada ali naquele contexto, mas isso lá na frente pode servir de contexto para se aplicar outras regulamentações e isso é muito perigoso, Segré, porque na Venezuela a gente viu isso. Sim. A justiça eleitoral sendo utilizada como instrumento de perpetuação do regime. Sim, e esse assunto de pesquisas eleitorais tem dois objetivos. Um pode ser mostrar a foto, né? A pesquisa é uma foto desse dia, pelos motivos que seja. A gente começa a ver que o teto que o Lula tinha de 43%, 45%, está começando a derreter um pouco, muito provavelmente pelos escândalos de Marcola, Berger, Lulinha, Roberta Luchinkeri, e aí vai. Agora, tem uma parte do eleitorado que, como você muito bem comentou, está indeciso e essa pessoa quer votar naquele que vai ganhar, para dizer, eu votei naquele que ganhou. Esse indeciso pode não ser uma grande quantidade, mas devemos lembrar que a diferença entre Bolsonaro e Lula em 2022 foram 2.139.000 votos. É uma parcela muito baixa. 3% hoje que não sabem quem votar, por exemplo, podem modificar o resultado da eleição. Então hoje você tem pesquisas que dá o Lula ganhador, pesquisas que dá o Flávio ganhador. E logicamente, se um dá ao Lula e outro dá ao Flávio, alguma das duas está errada. Não sei qual, mas alguma das duas está errada. E a sensação, e não é uma sensação, não me referindo à inflação, é que é estratégico também. Eu lembro de um vídeo de um petista que falava que eles tinham pago a pesquisas para dar ganhador ao Lula, porque se precisarem, eu não lembro exatamente o contexto e não quero errar para não levar um processo, já levei o primeiro. Ontem já descobri que tem um processo contra mim, o primeiro. Mas tem que ser cuidadoso na conversa e na explicação. Nesse vídeo, o petista falava que tinha que colocar pesquisas lá na frente para que o resultado tivesse sustento. Quem quiser entender, entendeu. Quem não quiser entender, não entendeu. Mas eu me guio por institutos de pesquisa que são sérios. Quando você vê que um banco paga uma pesquisa para um instituto de pesquisa, e por isso é Genial Quest ou BTG alguma coisa, sempre tenho essa dúvida se realmente o resultado é válido ou não. E me permita fazer um comentário, porque a Jaqueline já está perguntando, fico imaginando o Segré lendo as cantadas que deram nele aqui. Eu leio tudo. Eu leio tudo. Estão perguntando qual é o meu estado civil. Então, no final do programa, eu vou contar. E a UDT fala que gostaria de assistir um show meu. Se for de São Paulo, entra no meu Instagram, segre.gustavo. Tem um número de telefone que termina em 1079, escreve aí, é da minha produção, e eu faço que você possa assistir um show meu aqui em São Paulo. Aí tem, vai ter na sexta-feira. Sexta-feira agora no Quatrino, o Pavinato falou que ia. Vamos ver aí. Então, se quiser, e obviamente Eduardo, Fernando estão convidados aí, mas eu vou falar qual é meu estado civil no final do programa. Alô, alô, mulheres de todo o Brasil! No final do programa de hoje. Olharam que eu não tenho aliança, cara. Não tem aliança. Não, estou lendo aqui. Não tem aliança, então deve estar solteiro. Pelo amor de Deus. Mas prestem atenção no programa, gente. Eu adoro isso.
A audiência é maravilhosa. A audiência do Pavilhão é maravilhosa. É muito bom. Mas então, Eduardo, olhando então, né, comparando o que a gente teve em 2022 e agora com essa possibilidade da regulamentação das pesquisas, tudo bem que é um debate diferente, né, daquilo que a gente teve em 2022. Mas mesmo assim, essa ânsia da justiça eleitoral aparecer mais do que os próprios candidatos, de certa forma acaba sendo até mesmo antidemocrático, né? Eu concordo. Sempre medidas com uma certa intervenção, uma certa estou sendo polido, né? Sempre com essa natureza de intervenção e fica com aquela aura de, né, só pode o que eu permito. Não é porque as coisas têm, e aí você pratica a conduta e o efeito dessa conduta que seria punido. Não, só pode o que eu permito, e não tudo pode e eventualmente eu proíbo. Né? Essa é a sensação, vamos colocar assim, que o Tribunal Superior Eleitoral traz, infelizmente, na condução do Cássio Cunca, igual fala o Pavinato, Cássio Nunes Marques. Então, eu sou totalmente contrário a esse tipo de, né, homologação, nesse caso, se tivesse um selo de confiabilidade dado por órgão governamental ou por uma instituição governamental. Porque a população que fica ao critério dela selecionar ou não. Agora, óbvio, eu concordo também que tem aquela ocasião que teve essa indução de resposta indevida, sem contextualizar, no caso daquela pesquisa do áudio do Flávio, é uma pesquisa que tem um cunho já implícito de má-fé. Então é obviamente que a Justiça Eleitoral tendo a sua finalidade e todo mundo, né, remunerado lá para isso, então ela cumpre essa função exatamente de, olha, essa pesquisa extrapolou. Da mesma forma, não é porque é o Flávio ou porque é a direita. Qualquer espectro político você consegue detectar exatamente a natureza de uma pesquisa pela forma de abordagem. Eu já fui abordado, eu lembro na época dos protestos, do impeachment, tinha um da Folha de São Paulo abordou, ela perguntou em quem eu votaria para a eleição de 2014. Né? Do impeachment não, eram os protestos dos 20 centavos e depois culminou naquela situação, perdão, naquela situação em que foi a campanha para o Aécio. E aí uma pessoa do Folha de São Paulo me perguntou, estava ali no vão do MASP, perguntou em quem eu votaria, eu falei que votaria naquela época, óbvio, como a maioria dos brasileiros, no Aécio. Na hora ela interrompeu a pesquisa, você não é interessante para responder a pesquisa que eu estou realizando. E a gente sabe que existe a ciência de estatística, mas eu não confio, exatamente por ela ser um braço para lastrear, ou seja, dar embasamento para qualquer medida governamental e aí eles apresentarem para você que é uma sensação sua, ou seja, é uma loucura sua. Porque, na verdade, a decisão oficial, a conclusão oficial é nossa. As suas impressões da realidade são meramente sensação. Você que tem que aprender a lidar isso consigo mesmo. É por isso que eu não gosto desse tipo de medida e eu sempre fico desconfiado com qualquer postura de regulação de qualquer área, desde que, obviamente, tenha esse senso crítico, para não tornar, vamos dizer, trazer essa situação, vamos dizer, essa mecânica da norma em que só pode o que o poder público deixa, e não, eventualmente, o poder público acabar coibindo o reflexo de o dano de uma conduta. Não, fica sempre essa situação, essa sensação de que só pode o que o poder público permite. Isso é uma configuração ou uma sensação de regime, Holliday. Eduardo, antes de eu ir para o meu comentário, eu vou chamar um intervalo comercial para você que está nos vendo pela TV, mas ele é rapidinho, fica aí que a gente já volta. Quem está nos vendo no YouTube continua por aqui. Essa intervenção da Justiça Eleitoral, ela me preocupa muito pelo seguinte, ela se espalha, né? Porque não é que ela fica somente no TSE, ela acaba referendando decisões também dos tribunais regionais e dos juízes de primeira instância. Vejam vocês que no primeiro dia de campanha teve um caso que saiu na imprensa, foi o seguinte, o Lucas Pavanato, que é um candidato, fez um post fazendo críticas a Érica Hilton, que é a outra candidata, polos ideológicos diferentes. E ele faz crítica que ela tinha contratado maquiadores como assessores, enfim, coisas assim que fez ao longo do mandato e tal. A Érica Hilton entra na justiça e ao invés de pedir, sei lá, um direito de resposta, que seria razoável, eu vou lá na rede do fã e falo, não é bem assim, não foi isso e tal, se explica e tal, e até muitas vezes ataca o outro candidato e tal. Só uma coisa, não. Ela foi lá e pediu que o post
fosse retirado do ar e imediatamente com liminar, sem pedir explicação, nada, já foi lá e já tirou. Veja, a regra hoje na justiça eleitoral se transformou basicamente em censura. Então, assim, na dúvida eu censuro. Eu não sei o que o cara falou, eu não sei qual que é o ponto de vista dele, não sei quais as fontes que ele utilizou, mas se alguém entrou com uma ação dizendo que aquilo é falso, então eu retiro do ar. E aí até seria razoável se a gente visse isso acontecendo dos dois lados. Claro. Tira da esquerda, tira da direita, não. O que a gente está vendo é quase que como se a direita tivesse se transformado num sinônimo de fake news. Sim. Então, se o candidato é de direita, eu vou lá e tiro o post dele do ar. Agora, em Pernambuco, também teve outro caso com Medina. O sujeito pedindo, o Humberto Costa, inclusive, senador, pedindo que não só o post fosse retirado do ar, mas que as redes do candidato fossem suspensas durante a campanha inteira. Quer dizer assim, pedidos completamente absurdos que extrapolam qualquer tipo de razoabilidade. Se a gente continuar nessa toada, voltamos agora da televisão, se a gente continuar nessa toada da justiça eleitoral, censurando sempre, com muito mais ênfase, candidatos de direita, é quase como se na prática a gente estivesse dizendo às pessoas, olha, se forem se candidatar, não se candidatem pela direita, né, Segredo? Bom, eu levei um processo de Pernambuco. Ah, é mesmo? O PSB, do João Campos. Por uma charge que a gente colocou, eu fui colaborador de uma charge de Arthur Piva, da revista Oeste, e no processo está Arthur Piva, Paula Camacho, de Oeste com Elas, eu e o Facebook. E que esse charge nem está mais no ar. Foi retirado precisamente por uma liminar também, e o Facebook retirou. A rede social não quer bagunça, não quer ter que pagar multa o tempo todo. Então ele deu alguma coisa, retira do ar. E era uma paródia, era uma brincadeira de Gilmar Mendes e João Campos. E aí o PCB de João Campos entendeu que isso era uma publicidade negativa prévia à campanha. Uma coisa assim, não sei exatamente. Mas é um absurdo. E qual é o objetivo? Cara, eu não quero pagar multa. Então, na próxima eu fico pensando, será que eu posso colocar? Hoje conversei com o Arthur Piva e ele me fala, Segredo, o que a gente faz? Eu estou colocando isso, você quer ser colaborador? Eu falei, claro que eu quero ser colaborador. A gente não pode ter medo e temos que nos defender. Se vem pauleira por cima, a gente vai dar pauleira por baixo, não tem problema nenhum. Mas a gente não pode se calar. Não tem. Eu sou... o pauleira. Pauleira em cima, pauleira embaixo, pauleira de lado. Foi sem querer, em homenagem ao meu amigo irmão Pavinato. Mas retroceder só para tomar impulso. A gente não pode amarelar com isso. Eu não sou candidato, mas não podemos ficar com medo de manifestar as nossas opiniões. Exatamente. E doutor Eduardo, ele trouxe também um tema interessante, que é essa coisa da paródia, né? Recentemente no Rio Grande do Norte teve dois candidatos, aliás, acho que era um a federal, o General Girão, e o outro Josemar a estadual. Eles estavam no Rio Grande do Norte, numa principal avenida, o Lula foi visitar, e eles colocaram aquele famoso pichuleco, né? Que é basicamente um desenho, uma caricatura do Lula vestido de presidiário. E aí eu vi uma cena, eles estavam transmitindo ao vivo, e aí para agentes da Polícia Federal, que estavam acompanhando o Lula, e perguntam quem é o responsável e tal, tem um princípio de confusão. E aí, no resumo, os candidatos aparecem e eles mandam tirarem o boneco. Não, vocês podem aqui protestar, ficar cavalo, mas o boneco não pode, o boneco tem que tirar. Mas por quê? Não, porque isso é crime contra a honra. Se vocês não tirarem, vocês vão ter problema. Quer dizer, ameaçando mesmo o sujeito. E aí o General Girão, que é deputado federal, muito firme, disse que não iria tirar e que eles iam cercar o boneco ali e tal. E aí no final o policial pegou e falou, não, então tudo bem, não queremos confusão e tal, mas terá consequências. Mais recentemente o Salles, que é candidato ao Senado aqui de São Paulo, colocou também um pichuleco lá na frente do comitê dele. Algum comitê do interior de São Paulo. Mais uma vez processo. Então, dessa vez eleitoral, né? Dizer, lá, caricatura e tal. Então, tanto do ponto de vista criminal, nesse caso da Polícia Federal, quanto do ponto de vista eleitoral, me parece dar a sensação de que o Estado brasileiro está tentando nos conter à força, quer dizer, conter a direita, conter o avanço do conservadorismo na base do medo, como aliás disse o próprio Alexandre de Moraes sobre a inteligência artificial. Né? Perfeito, Roller, exatamente isso. É igual no meu comentário anterior eu falei, ficar com aquela sensação de que
tudo é proibido, a exceção é o que é permitido. E não é tudo é permitido, exceção é o que é proibido. Né? Então a gente tem essa situação em que você usa a perseguição sob o escopo, sob a aura de que você está inibindo ou coibindo qualquer tipo de agressão. A gente sabe muito bem quem tem por hábito fraudar, por exemplo, fotos. Né? Se a gente retornar, sei lá, 10 anos, 20 anos atrás, está muito claro aquelas fotos em que estão reproduzindo pessoas. É um grupo pequeno, o próprio regime venezuelano fazia isso. É um pequeno grupo, ele acaba reproduzindo várias pessoas. Você vê a mesma pessoa 7 vezes na mesma foto. Então, para dar aquela publicação de foto que teve grande adesão ao movimento popular de rua, a gente sabe quem faz isso com frequência, fraudar, por exemplo, fotos, fraudar a própria informação quando é divulgada para ter benefícios de campanha e adesão. A gente sabe quem faz isso. A direita, por princípio ideológico, é pautada na verdade. Não acho que, lógico, tenha santos, né, só tem santo na direita. Não, mas por princípio ideológico, se é pautado na verdade, não tem o porquê você fraudar. E aí que entra a outra arma, e aí eu posso acabar colocando aqui, no artigo 47 da 9.610/98, que é a Lei de Direitos Autorais, a paródia. O artigo 47 da paródia contempla, ali entre as limitações dos direitos autorais. Começa a partir do artigo 46, que vai até o 48. Então, o 47 está contemplado ali a paródia, mas aí entra nessa questão. Bom, então você está esbarrando na reputação. Por exemplo, aquele caso dos os intocáveis, o que tem os puppets, né, os bonecos. Vocês acham realmente que alguém consegue assimilar que aquilo é um ministro? Você consegue confundir cognitivamente que aquele boneco é um ministro ou é uma referência ao ministro? E é isso que é o fundamento da paródia. Vocês acham realmente, por exemplo, quando o Segré faz a paródia ou o Pavinato faz a paródia, foi Gilberto Gil ou, né, o Chico Buarque que fez aquela letra, ou você está muito característico que é uma paródia? Né? Este é o ponto central da própria essência de paródia, que ele aproveita a estrutura para você fazer uma tirada de humor e eventualmente uma crítica. Essa é a essência da paródia, inclusive é contemplado nas convenções internacionais que versam sobre propriedade intelectual, exatamente para não proibir ou inibir a paródia, exceto se você tiver em um regime. E um regime, por exemplo, um policial, ele não poderia fazer esse tipo de abordagem, porque primeiro ele não tem nem a legitimidade para acabar enquadrando em crime contra a honra. Teria que ter a representação do agredido. Não, ele já faz o enquadramento, ele é um agente da NKVD, agente da KGB, e quem diz que aquele pichuleco é o Lula? Né? Não está nem escrito isso, não está em nenhum lugar. Mas se a carapuça serviu, e a gente sabe, foi revelado de quem são os agentes de regime. Imagine você, a Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, se prestar esse tipo de serviço. Né? É algo raso, rasteiro, né? Que é digno de uma república de bananas, né? Típico de um regime latino-americano, como Nicarágua, como foi a Venezuela. Então, concluindo meu raciocínio, Holliday, está muito claro que está sim sendo usado para você fazer qualquer enquadramento, que nem poderia nesse caso, como foi revelado, como teve aquele outro rapaz também, acho que, salvo engano, em Ribeirão Preto, fez Aqui Ninguém Vota em Ladrão, algo assim, já também recebeu a abordagem da agente da Polícia Federal com a mesma natureza, né, você pode ser enquadrado, responder por crime contra a honra, sendo que nem estava também expressamente o nome do atual presidente da República, mas aí você sabe, né, a carapuça serve, e quando a carapuça serve e a esquerda não tem esta, vamos dizer, esse cacuete, não tem esta essência, a vocação para o humor, então eles querem proibir desde paródia até críticas animadas, ou até, por exemplo, os puppets, né, dos intocáveis. Essa é a essência do regime, que você não pode nem explorar o humor com criatividade para uma crítica. Isso é típico de um regime, Holly. Sim, sabe que num show, precisamente no Quatrino, algum tempo atrás, não mais assim, 3 semanas, 4 semanas, eu no final do show eu canto paródia. A paródia mais conhecida chama Janjo e Janja. E estavam 2 pessoas da esquerda que tinham, isso mesmo, que inclusive a gente faz junto com o Pavinato quando estamos juntos no mesmo lugar. E tinha 2 pessoas da esquerda, tinham bebido um pouco, aí eu termino o show, eu falo, agora vamos cantar paródia, mas o show terminou. E aí eles falam, isso aqui não é lugar para nada. Eu falei, cara, vamos fazer democraticamente, vocês não são democráticos, então vamos fazer democrático. Se a maioria não quer que eu cante, eu não canto.
Mas se a maioria quer que eu cante, o show já terminou, vocês podem ir embora, ou ficar aqui, ouvindo, respeitosamente. O cara começou a gritar, foi na minha frente, colocou o dedo em cima. Caramba! E se não tivesse dois amigos, o Júlio e o Rodrigo, que são parte aí das pessoas que me acompanham, eu poderia ter apanhado. Chamaram a polícia. Não, foi absurdo. Mas isso por quê? Porque a esquerda não tem tolerância. Eles são intolerantes. Se eles não querem ver, e estou vendo aqui que aumentou a audiência canhoteira agora, mas se eles não gostam do programa, eles querem que o programa não exista. É mais fácil, muda de programa, vai em outro lugar, assiste o que quiser. Mas eles não querem que você faça alguma coisa e se você faz, eles vão ir atrás de você. Isso é intolerância. O governo do amor é só na narrativa. Pois é. Mas o mais triste disso tudo, que eu acho, é a Polícia Federal se submeter a uma pataquada dessa, um vexame. Mas, ó, quando você greve aqui, os comentários ficam muito mais divertidos. Eu separei um aqui, tava com medo de perder. A Miriam Menezes disse o seguinte: Manda. Segré, você está nos meus sonhos mais imundos. Adoro quando você fala execução. Tá perguntando se eu sou gay. Estão perguntando se o Eduardo é gay. Estão perguntando se o Eduardo é casado. Gente, isso aqui virou um Tinder. De novo, eu pensei que era só no Faroeste, mas não, aqui também está fogo. É muito bom, adoro essa mentira. Gente. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.